Olá pessoal, nessa aula aqui nós vamos fazer uma simulação de um teorema muito importante da estatística, o teorema central do limite, que tem aplicações em setores diversos, né, em pesquisa médica, na área de qualidade na indústria e pesquisa eleitoral. Então a gente vai fazer uma simulação usando um aplicativo que se encontra aqui na internet. Nós vamos fazer uma simulação também no Minitab, software estatístico, né? Vamos trabalhar aqui no modelo binomial, que é um modelo muito importante também. Vamos fazer um cálculozinho na mão aqui, algumas deduções. Depois vamos comparar com o Minitab. Após visto um pouco dessa teoria aí, a gente pode chegar na pesquisa eleitoral e a gente chegar naqueles que a gente vê na TV, de intervalo de confiança, margem de erro, tamanho de amostra. E a gente vai fazer isso, vamos calcular o tamanho da amostra e vamos verificar no Minitab se o que a gente fez está coerente, né? Vamos ter um intervalo de confiança, uma margem de erro. Vocês vão entender, começar a ver a pesquisa eleitoral de uma forma diferente. E vamos ver coisas bastante interessantes aqui. Então vamos começar. Então, para iniciar, vamos ver só coisa bem básica aqui, né? Que a gente vai usar da curva normal. Só para ter um entendimento rápido aqui, o que a gente vai precisar para a definição do teorema central do limite para a simulação. Então vamos aqui, ó, no Minitab, já está aberto aqui, ó. Seção aqui, graph, vamos falar para ele plotar aqui uma distribuição de probabilidade. Eu vou nesse aqui, eu quero duas distribuições, que eu vou comparar duas curvas normais. Aí, aqui eu vou colocar normal, ó. Então vamos ao modelo de probabilidade normal. Então vamos procurar ele aqui, ó. Aqui, ó, normal. Então vamos botar aqui uma média e um desvio padrão, para a gente visualizar esses parâmetros, o efeito dele na curva, né? Então vamos pensar em altura. Vamos dizer que a média de altura de uma dada comunidade, uma população, é 1,90, que é uma média alta. Vamos dizer que é uma população africana lá, que dizem que tinha os antigos faraós negros, né? E tinha uma média de altura muito alta, né? E vamos colocar aqui um desvio padrão aqui, de 0, vamos botar 5 centímetros, né? Que aqui está em metro, dá 5 centímetros. E outra população com a mesma média, 1,90, só que com uma variância maior. Vamos colocar um aqui. E aqui vamos botar menor ainda para ver o efeito mais claro. Aqui vamos botar 3, pronto. Ok. Até menor, ó, 2 centímetros. Então vamos lá para os gráficos. Aí vai plotar. Então aqui, ó. Então isso é só para a gente entender a ideia aqui, ó. Então essa curva normal aqui, ó, você vê que o valor esperado mais frequente é a média, né? 1,9. Aqui, ó, tem maior probabilidade. Ambas as curvas, se eu pegar a área embaixo da curva, né, a integral tem que dar 1, né? Porque a soma de todas as possibilidades, a probabilidade, né, de cada altura possível tem que ser igual a 1, que é um modelo de probabilidade. Você vê que aqui as alturas possíveis mais frequentes estão bem próximas da média, né? E nessa daqui, que tem uma variância maior, um desvio padrão maior, né, os valores se distribuem de forma mais distante da média. Por exemplo, nessa aqui, se eu pegar um valor de 1, aqui de 1,95, por exemplo, a probabilidade de eu achar algum indivíduo com essa altura é muito baixinha. Agora, já nessa distribuição aqui, ó, se eu pegar um indivíduo com 2 metros, se eu pegar a área embaixo da curva aqui, ó, um indivíduo maior de 2 metros, ó, toda essa área aqui,
eu já tenho uma probabilidade maior. Então, como a gente vai ver aqui, só para começar a entender, se eu, por exemplo, fosse nessa comunidade, sorteasse alguém, alguma casa, e sorteasse alguém e medisse a altura, eu fosse chutar, estimar qual seria a altura, né? O valor que eu chutaria, o mais provável é da média, 1,90. Então, nessa distribuição aqui com uma variabilidade menor, se eu chutar 1,90, a chance de eu errar por é menor, assim. Provavelmente o indivíduo vai ter uma altura próxima dessa média, não vai variar muito. Agora, nessa outra distribuição, nessa outra comunidade aqui, se eu chutar 1,90, eu tenho uma probabilidade muito maior, né, de eu errar por uma margem maior. Então, essa ideia aqui a gente vai usar quando chegar lá na pesquisa eleitoral, a gente vai vendo isso ao longo da aula, né? Então, outra questão importante aqui também, ó, se eu pegar aqui, ó, bastante conhecida essa imagem da curva normal, depois a gente vai trabalhar mais isso, mas só para ir apresentando os conceitos aos poucos, ó. Então, igual a gente viu, a média lá no nosso caso era 1,90. Se eu andar um desvio padrão e um desvio padrão para cá, eu tenho uma probabilidade aqui de 68%, né? Por exemplo, se eu fosse lá na comunidade lá, se eu pegasse uma altura lá nessa faixa aqui, de um desvio padrão para cá, eu tinha 68%, né? De encontrar um indivíduo nessa faixa aqui. À medida que eu vou aumentando esse intervalo aqui, né, a probabilidade de eu encontrar um indivíduo nesse intervalo é maior, né? Aqui a gente vai usar essa aqui, ó, que pesquisa eleitoral usa bastante, é esse aqui, 95% de confiança, né? Um intervalo de confiança de 95%, 2 desvios padrões para cá, 2 desvios padrões para cá. Nesse primeiro exemplo aqui, a gente conhecia os parâmetros da população, por exemplo, a altura e o desvio padrão. E o exemplo que eu dei é que se eu fosse lá e aleatoriamente escolhesse um indivíduo, eu teria 95% da altura desse indivíduo, né? Tá no intervalo aqui, por exemplo, no nosso caso, 2 desvios padrões aqui para lá ou para cá, ó, por exemplo. Vamos voltar aqui, ó. A gente vai ver isso com calma. Ó, o desvio padrão dessa primeira aqui é 2 centímetros, né? Então, se eu pegar ó, 4 centímetros para cá, 1,94, 4 centímetros, 4 centímetros para cá, 1,86. Então, essa faixa de altura, se eu fosse lá e escolhesse o indivíduo, ele teria 95% de chance de estar nessa faixa. Agora, quando a gente chegar lá na pesquisa eleitoral, vai ser o contrário. Eu não sei quais são a média e a variância da minha amostra. Eu vou pegar uma amostra e vou tentar estimar essa média, né? Então a gente vai chegar num valor, por exemplo, no intervalo de confiança lá, com 95% de chance de conter a média real da população. Eu estou falando isso aqui para você já ir absorvendo esses conceitos, mas a gente vai treinar isso aqui, vamos fazer alguns exemplos, vamos fazer simulações, vai ficar bem claro e no final vai ser legal de ver montado, né, a nossa pesquisa eleitoral, o resultado final. Então é só aqui umas ideias gerais. Então vamos continuar aqui, que a gente tem muita coisa para ver, né? Então aqui, ó, voltando a outros vídeos que eu já fiz aqui, estilo old school, né? Eu fiz no caderno aqui até para estimular você a fazer também aí, que escrevendo é uma forma a mais de absorver o conteúdo, né? Então o que é o teorema central do limite? Olha só. Eu tenho uma população lá, que, por exemplo, eu não sei qual que é o modelo dela, se é que não segue o modelo normal, por exemplo, é um modelo qualquer, que tem uma dada média e uma variância, que são os dois parâmetros aqui que a gente que define a população, né? O que ele diz? Se eu pegar uma amostra suficientemente grande,
esse modelo vai se aproximar. O modelo, eu coleto uma amostra, né, de tamanho N. Ó, esse x barra aqui é a média dessa amostra, né? Como é que se calcula a média normalmente? Por exemplo, a altura, se eu pegar 10 indivíduos, eu meço a altura de cada um, somo e divido por 10. Então essa vai ser minha média amostral. O que ele fala, se esse tamanho da amostra for aumentando cada vez maior, mesmo que eu não saiba qual modelo seja, pode ser um modelo assimétrico, totalmente distante da curva normal, ele vai se aproximar, ou vai no infinito ele se iguala, né? Mas um tamanho de amostra grande, ele vai se aproximar de forma bastante significativa do modelo normal com média μ, a mesma média da população, e variância dividido por n, o tamanho da amostra. Quanto maior n aqui, né, menor vai ser a minha variância, né? A curva vai ser mais aquela, igual a gente viu lá, mais estreito, né? Tem ideia? Quanto maior o tamanho da amostra, menos sensível ela é a valores extremos. Então a gente vai entender o poder desse teorema aqui e vamos visualizar ele primeiramente num aplicativo aqui na internet aqui, ó, e depois a gente vai fazer um exemplo no Minitab. Aqui, ó, vamos aqui, ó. Se digitar isso aqui no Google, ó, ou algo parecido aqui, ó, Central Theorem Statistical Simulation Online Sample, e clicar nesse aqui, ó, Sampling Distributions, né? Online Statbook. Então vão aqui, clicar aqui, já vão direto aqui, ó, Begin. Então vai chegar nisso aqui. Aqui é uma curva normal, eu tenho uma média e uma variância aqui. Tem uma mediana também. Esses dois parâmetros aqui, esse aqui mede simetria, né? E esse aqui o achatamento da curva. A gente não vai precisar preocupar com eles aqui. Se a curva for normal, eles são zeros, né? À medida que eu afasto da curva normal, eles vão se afastando de zero. Mas vamos concentrar aqui no teorema central do limite, na média e no desvio padrão. Então vamos fazer aqui, ó, posso fazer um modelo qualquer, ó. Você pode ir variando aqui, ó. Aqui são os valores possíveis, igual o nosso lá era a altura. E aqui é como se fosse um histograma, né? Por exemplo, essa altura aqui tem uma probabilidade de acontecer, essa aqui tem outra, esse intervalo de altura tem outra probabilidade de acontecer, é um histograma, construir um modelo de probabilidade. Então eu fiz aqui, ó, qualquer aqui, ó, tá vendo? Posso baixar aqui do jeito que eu quiser. Aí agora, ó, ele vai pegar, vamos pegar aqui, ó, uma amostra de tamanho 5. Então ele vai aplicar o teorema central do limite. Ele vai aleatoriamente escolher 5 indivíduos aqui. Vamos trabalhar como se fosse alturas. Pode ser qualquer característica, né? 5 indivíduos, vai medir a altura, vai somar e vai colocar aqui a média amostral. E vai construir aqui uma distribuição amostral. Ó, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Média amostral. Eu posso ir fazendo isso aqui. Mais uma vez, ele vai colocar de novo. Então vamos repetir isso aqui, ó, 10 mil vezes, né? Não, 100 mil vezes, ó, direto. Olha lá, com n igual a 5, tá vendo? Aqui ele faz, eu posso colocar isso aqui, que ele vê como que isso está se aproximando da curva normal. Você vê por uma, ó, aqui está bem distante da curva normal, eu fiz aleatoriamente aqui, alterei aleatoriamente aqui, já aproximou da curva normal mesmo por um n relativamente pequeno, ó. E a média aqui, ó, a média foi igual aqui, ó, 15,75. E o desvio padrão 2,70, o que fala o teorema central do limite? A distribuição amostral, quanto maior n, depois a gente vai fazer para um n maior e vamos ver se melhorou essa proximidade da curva normal. O que ele fala? Que essa distribuição amostral aqui vai ter um desvio padrão igual ao desvio padrão da população dividido por raiz de n, né? Porque você tem que lembrar que o desvio padrão é a raiz da variância. Se a variância é igual a variância dividido por n, eu divido todo mundo faço a raiz de todo mundo, vai dar desvio padrão dividido pela raiz de n. Então vamos fazer aqui na calculadora aqui, ó. Se está próximo disso aqui, ó, 6,4
dividido por n aqui foi 5, ó. Vamos fazer a raiz de 5. Aqui, 604 raiz 223. Então, aqui deu 2,70. Tem uma certa diferença que o n é pequeno. Vamos aumentar aqui o n. Vamos botar o maior n que ele tiver aqui. O maior n possível aqui é 25. E vamos repetir o processo. Vamos ver se o modelo do teorema central do limite dá uma melhor aproximação. Então vamos lá. Ó, vou fazer a mesma coisa aqui. Agora ele vai pegar 25. Ó. Você contar aqui, coletou 25 indivíduos. Igual eu estou falando no exemplo da altura. Mediu a altura dos 25, somou, fez a média. Pau. Vou falar para ele repetir isso 100 mil vezes. Ó. Então, a mediana aqui deu a mesma, 15,75. Vamos ver o desvio padrão se aproximou do que diz o teorema central do limite. Então, vamos para a calculadora de novo. Agora, desvio padrão 604. Vamos zerar aqui. Opa, vamos fechar aqui que deu pau aqui, peraí. De novo. Aí, vamos lá. 604 dividido por 25 raiz. Isso, igual. 1,28. Ah lá, bem próximo, tá vendo? 1,21. Você vê, e é ainda, dizem que em grande parte das vezes, um modelo em torno de 30 já é suficiente para uma boa aproximação. No Mitava a gente vai fazer uma amostra de tamanho 2000. Né? Vamos ver o efeito. Então, essa é a ideia inicial, primeiro teorema. Agora, para eu poder avançar no Minitab, trabalhar com modelo binomial, que a gente vai fazer, importante para a gente entender a pesquisa eleitoral, vamos ver a teoria aqui, um pouquinho da teoria aqui. Do modelo, que é um modelo importante, discreto, modelo de Bernoulli e o modelo binomial. Então, o que é o modelo de Bernoulli? É um evento que só tem duas possibilidades possíveis. Por exemplo, ou 0 ou 1, ou cara ou coroa, aprovado ou reprovado, e ele só tem um parâmetro P, que é a probabilidade de sucesso. Por exemplo, se eu for jogar uma moeda, se for uma moeda não viciada, ela tem 50% de chance de cair cara ou coroa. Se o meu sucesso, o meu interesse, eu apostei na cara, né? Então eu falo que eu tenho P 0,5, tenho 50% de sucesso. No caso aí tanto faz, né? Cara ou coroa é o mesmo, que o P é meio. E aqui, ó, então só para ficar claro aqui, a gente faz um universo aqui, ó, com duas possibilidades, a teoria dos conjuntos, né? Ou 0 ou 1. 1 tem a probabilidade P e o fracasso, que é o 0, 1 menos P, porque são eventos complementares, né? A soma tem que dar 1. Né? É uma função, um modelo de probabilidade, igual a curva normal, que é uma função contínua, esse é um modelo discreto, a integral da curva normal lá, né? Tem que dar 1. Então esse é o modelo de Bernoulli. Agora o modelo binomial que a gente vai usar é uma sequência de eventos de modelo de Bernoulli. Por exemplo, eu jogo a moeda 4 vezes, 5 vezes. Né? Agora eu tenho dois parâmetros, N e P. Então vamos ver um exemplo aqui. Ó. Vamos pegar esse exemplo da moeda, que fica mais claro, mais fácil. O P é 50%, uma moeda não viciada. E vamos fazer 4 vezes, 4 lançamentos em sequência. E eu quero saber qual que é a probabilidade de eu ter 2 sucessos. Por exemplo, 2 caras, que eu apostei na cara. Né? Então como é que eu resolvo isso aqui? Se lembrar lá de probabilidade, né? Esses eventos têm que acontecer simultâneos, então eu multiplico, né? Então eu tenho que ter 2 caras, então é meio vezes meio, né? São 4 eventos, né? Aqui, ó, 2 caras, meio vezes meio, meio ao quadrado. E 2 coroas, que também no caso é 1 menos P, no caso aqui é meio também, né? Coroa, coroa, ao quadrado. Então se eu multiplicar isso aqui, ó, dá
6,25%, né? Então essa é a probabilidade de eu ter dois sucessos, no caso duas caras. Mas isso pode acontecer de várias formas, né? Aqui no início eu posso jogar da coroa e depois das duas caras. Eu posso jogar da coroa, depois da cara. Se eu for brincando aqui e ver todas as variações possíveis, vai dar 6. Quando o N é pequeno, né, você consegue fazer isso na mão, assim, por tentativa. Se for um N maior, não tem como. Então você vai ter que usar aquelas técnicas de contagem, né? Você lembra de permutação? Que é comum, era comum que as questões te dão um nome, quantos anagramas são possíveis de fazer com este nome, né? Que ele vai variando a posição das letras ali. Isso é permutação. Se eu tiver uma letra repetida, né? Por exemplo, dois R's, né? Qualquer letra repetida é permutação com repetição. Então tem uma fórmula para isso. Então vamos aplicar essa fórmula e vamos ver se vai bater com esses 6 aqui. E vamos chegar nessa probabilidade aqui, nesse valor aqui. Depois eu vou fazer no Minitab, vamos comparar. Então aqui, ó. Qual que é a fórmula da permutação com repetição? Aqui, ó, P, que é o PN, né? E aqui é os que se repetem aqui. No meu caso aqui, ó, 4 lançamentos. Vai ser 2 caras, né, e 2 coroas. Então eu repito a cara 2 vezes e repito a coroa 2 vezes. Então é só aplicar essa fórmula aqui, ó, n fatorial, k fatorial, n menos k fatorial. No nosso caso vai ser o que, ó, 4 fatorial, né, 2 caras, n é o que sobrou, n menos 2, né, que aqui é as coroas, 2 coroas. Olha lá, fatorial 4, 3, 2, 1, não precisa botar aqui, ó. 2, 4 menos 2, 2, eu corto aqui e dá 6. Igual que a gente estava esperando, não é isso? Então, agora é só a probabilidade de eu ter dois sucessos, 2 caras, é só multiplicar por 6 o que a gente obteve aqui anteriormente, né? Que aqui, ó, cada situação dessa aqui tem essa probabilidade aqui, isso aqui. Isso pode acontecer com 2 caras 6 vezes, então vai ser 6 vezes isso aqui, né? Só somar todas as possibilidades aqui. Vai dar 37,5%. Agora, se eu quiser saber uma probabilidade que eles chamam de cumulativa, né? Acumulativa, por exemplo, quero saber a probabilidade de eu ter x ser menor ou igual a 2 sucessos. De eu não acertar nada, ser tudo coroa, nos 4 lançamentos, de eu ter uma cara ou ter 2 caras. Então eu vou somar a probabilidade de cada um, né? O cálculo vai ser o mesmo, mas eu vou repetir. Eu vou repetir para cada valor de sucesso, né? Por exemplo, I aqui vai de 1 a 2, né? Aí no nosso caso aqui, se K for 2, então o primeiro é 0. Então eu faço aqui aquele mesmo cálculo aqui, ó, para 0 aqui, ó. Aqui vai ser 0, né? Eu faço esse mesmo cálculo aqui, ó, com I igual a 0. Depois eu faço o mesmo cálculo para I igual a 1, depois para I igual a 2. Então eu vou somar essa probabilidade de x igual a 2 com a probabilidade de não ter sucesso nenhum e de ter um sucesso. Aí eu vou chegar na probabilidade cumulativa. Por isso que tem esse somatório aqui. É o mesmo cálculo feito 3 vezes, cada um para um K diferente, até chegar no K igual que eu quero. Podia ser até 4 sucessos, né? Se eu fizesse, né, a probabilidade de eu ter até 4 sucessos. Então vamos fazer agora que a gente viu a teoria aqui, ó, vamos lá no Minitab e vamos ver se vai bater. Vamos lá. Então aqui eu vou de novo aqui, ó, gráfico, probability distribution plot. Vamos fazer aqui, ó. Agora eu quero ver a probabilidade aqui, ó. Um só modelo. Opa, calma, não é cancel não, rapaz. Pera aí. Aqui, esse aqui, ok. Então agora eu vou escolher aqui o modelo binomial, né? Aqui, ó, binomial. Vamos repetir o que a gente fez lá. 4, n igual a 4 lançamentos. E nosso P é meio.
E vamos ver aqui o shed area, o que eu quero ver. Eu quero x, né? Então vamos pegar esse aqui, ó, do meio. Como eu só quero de 2, eu vou fazer de x igual a 2 a x igual a 2, que aí ele vai me dar o valor de P só para 2, né? Eu não quero cumulativo agora, só para a gente comparar o intervalo. Então vamos lá. Ah lá, ó, deu igualzinho, né? 37,5%. Essa probabilidade que ele marcou em vermelho aqui é de x igual a 2. Você vê que está próximo aqui da curva normal, porque eu usei um P de meio, né? Então dá uma simetria ao modelo, né? Então só fazer mais um aqui, ó, vamos fazer o cumulativo. Eu quero a probabilidade de x ser menor ou igual a 2. Então ele vai somar essas três aqui para mim, de 0, 1 e 2. Vamos fazer aqui. Só mais esse aqui, ó. Então vamos lá. Ele vai aplicar aquela fórmula de somatório lá que eu coloquei lá no slide. Ok? Mesma coisa, só que agora eu quero esse aqui, ó. Left tail, né? Até 2. Não é isso? Vamos lá. Ah lá. Tá vendo? Probabilidade bem maior, 68,75%. Ok. Agora vamos voltar para os nossos slides lá. Que para eu fazer a pesquisa eleitoral, eu preciso saber, com esses parâmetros aqui, NP, como é que eu calculo a variância e a média da população através desses dois parâmetros aqui que caracterizam o modelo binomial. Vamos voltar para o slide aqui, ó. Aqui, então a gente tem que começar pelo modelo de Bernoulli, né, que é um evento só. E o binomial é uma sequência de eventos de Bernoulli. Então, primeiro a gente tem que entender o Bernoulli. Então aqui, não é difícil aqui, ó. É só o que é a média. A gente pode expressar como que o somatório aqui dos valores possíveis e cada valor associado com uma probabilidade de ocorrência, não é isso? É uma média ponderada. A média também é chamada de valor esperado, né? Por isso que esse E aqui é de x. Então, como é que eu aplicar isso aqui para o modelo de Bernoulli? Eu posso ter dois valores possíveis, 0 ou 1. O de sucesso é P e de fracasso é 1 menos P. Então, isso aqui corta, dá P. Então, a média de uma população que segue o modelo de Bernoulli é P. Agora, para eu saber a variância, eu tenho que usar essa expressão aqui, que é uma expressão da variância, né? Que eu pego aqui o somatório dos meus valores possíveis ao quadrado menos a média ao quadrado. E aqui no somatório eu tenho 1 sobre n, nesse caso aqui, mas depois a gente vai ver que uma expressão bastante usada aqui, que é a variância amostral, tem um menos 1 aqui, n menos 1. Mas nesse caso aqui a gente pode usar esse n aqui para usar a definição de média, né? Então, como tem esse xi ao quadrado aqui, vamos ver qual que é a média, o valor esperado de xi ao quadrado. Então, os valores possíveis não mudou muito, é 0 ao quadrado ou 1 ao quadrado, e as probabilidades são as mesmas. Aqui do fracasso menos P, e o sucesso P. Isso vai zerar de novo, dá P do mesmo jeito. Então, vou aplicar essa expressão aqui, ó. Isso aqui é o quê? É a média, não é isso? Eu somei de xi ao quadrado, somei todo mundo e dividi por n. Então, isso aqui, a média, eu acabei de ver que dá P. Menos a média de novo, que é P ao quadrado. Então, P menos P ao quadrado. Se eu botar o fator comum aqui, dá P 1 menos P. Então, essa é a variância, né? Deixa eu beber uma aguinha aqui. Do modelo de Bernoulli. Agora, vamos ver para o modelo binomial. Deixa eu achar aqui, ó. Onde que eu fiz aqui? Aqui, ó. Então, vamos só usar aqui só fazer isso aqui, a gente já pode voltar lá para o Minitab para fazer uma simulação do teorema central do limite para o modelo binomial. Então, aqui, ó, eu vou aplicar
as propriedades da média do valor esperado para o modelo binomial, que é uma sequência aqui, um somatório de eventos de Bernoulli. Então, uma propriedade importante da média é que a média da soma é a soma das médias. E cada média aqui, ó, é a mesma, né? Que esse x aqui, todo segue o modelo de Bernoulli com os mesmos parâmetros. Então, a média de x1 é igual a x2. Então, eu posso fazer n valor esperado de x, que é p. Então, dá np. Então, a média para o meu modelo binomial é np. Agora, a variância. Mesma ideia, ó. A variância também tem essa propriedade. A variância da soma é a soma das variâncias. Essa aqui eu vi lá, essa aqui também é um modelo de Bernoulli, a gente acabou de ver. A variância é P1 menos Pn. Aqui, umas propriedades importantes da variância. Aqui, ó, se eu multiplicar, eu pegar aqui, ó, a variância de x vezes uma constante, como a gente vê a expressão da variância lá tem um quadrado, né, x ao quadrado, se eu trabalhar ela lá, eu vou chegar nessa propriedade aqui, que se eu tirar fora aqui o a fora aqui, da variância, ele vai ao quadrado. Então, a variância de uma constante de x, essa constante ao quadrado vezes a variância de x. No valor esperado aqui, ó, se eu pegar uma variável x e multiplicar por a, eu posso tirar esse a do valor esperado. Aqui o valor esperado é um somatório, né? Igual a gente faz com a integral, a gente pode tirar uma constante da integral ou de um somatório, não é isso? Então é a mesma coisa aqui. Então o valor esperado de uma constante vezes x é a constante vezes o valor esperado de x. A gente vai usar isso aqui um pouquinho mais na frente. Então, de posse dessas duas informações aqui, a gente vai voltar para o Minitab aqui. Então vamos fazer aqui. Agora, ó, vamos voltar aqui para o nosso probabilidade distribution plot. Vamos esse aqui, eu quero ver a probabilidade. Vamos fazer aqui um modelo binomial. Vamos botar um modelo aqui, primeiramente que a gente vai fazer o teorema central do limite, né? Visualizar esse modelo se aproximando da curva normal. Então vamos fazer primeiro com n pequeno, 10. Vamos botar um não simétrico, né? 0,7. Se eu botar meio, já facilita a convergência, né? Vamos botar um que é assimétrico, né? É 0,7. Os valores mais frequentes estão do lado direito do modelo. Então vamos ver a shed area aqui, ó. Vamos botar esse aqui, ó. Vou botar probability. E eu quero que as caudas aqui seja aqui, ó, 0,05 sobre 2. Por que eu estou colocando isso aqui? Que a gente vai usar isso aqui. O que a gente viu aqui? Se for um modelo normal, o que acontece que a gente viu aqui? A gente vai falar. Se eu usar 2 desvios padrão para cá e 2 para cá, dá 95%, né? E aqui eu vou ter a soma desse lado com esse lado dá meio. Então aqui vai ter 2,5%. 2,5% está fora desse intervalo aqui. Então a gente vai usar isso aqui para ver a aproximação do modelo normal aqui, ó. Vamos fazer isso inicialmente aqui, ó, dá ok, para um n pequeno. Você vê que nem conseguiu fazer as duas caudas aqui, ó, porque é bastante assimétrico aqui, ó. O lado direito aqui tem probabilidades muito maiores que aqui. Então vou começar a aumentar o tamanho de n e vamos ver se ele vai convergir para uma curva normal e vai ter aqui os 2,5% para cá, 2,5% aqui faltando, e vamos ver se meu erro aqui da média até esse valor aqui vai ter dois intervalos de dois desvios padrões. Eu sei calcular o desvio padrão, vou usar aquela fórmula que a gente deduziu. Então vamos fazer aqui, vai ficar claro, ó. Quer ver, ó? É uma forma de visualizar o teorema central do limite, que eu vou dar ok. Vamos pegar um n bruto agora. Vamos pegar um n 2000. 2000. Manter aqui o mesma p. E aqui, ó, mesma coisa aqui. Esse aqui, que eu quero visualizar a questão do intervalo de confiança de 95%. Ok. Ah lá. Você vê que aproximou bastante da curva normal.
E aqui está bem próximo, ó, de 2,5, né? 2,351, 2,458. Então, vamos ver esse intervalo aqui, se está batendo com a nossa fórmula. Qual que é o x aqui? Qual que é a média? A gente viu que a média é NP, que a gente deduziu aqui. Ó, a média, se eu tenho os dois parâmetros do modelo binomial, consigo calcular a média da população. É NP. Então, aqui, ó, 1.400, né? Então vai ser 1.400. Daqui até aqui, ó, eu tenho 41. E aqui, por esse intervalo, para isso aqui ser 2,5, ser 2,5, esse intervalo aqui tem 95% de confiança. E aqui como é que a gente vai ver? Metade desse intervalo aqui eu chamo de margem de erro. A gente vai ver isso na questão da pesquisa eleitoral. E tem 2 desvios padrões. Então, 2 desvios padrões é igual a 41. Qual que é o desvio padrão dessa população aqui? A gente também viu aqui, ó. É N, P1 menos P. Então, vamos fazer as contas aqui. Então, é 0,7 vezes 0,3, né? P vezes 1 menos P dá 0,21, não é isso? 0,21 vezes 2.000. Vamos fazer aqui, ó. Ó, vou fazer tudo aqui só para ficar claro. 0,7 vezes 0,3, né? Que é 1 menos P, vezes N, 2.000. Então, isso aqui é a variância, né? É o desvio padrão ao quadrado. Eu quero um desvio padrão, faço raiz. Ó, 20, 49. Eu quero 2 desvios padrões para eu comparar aqui. Vamos multiplicar por 2. Vezes 2. Olha lá, 40, 98. Aqui deu 41. Você vê que o modelo, isso aí é um efeito do teorema central do limite. E a gente partiu do modelo binomial. Quando a gente pegou um valor de n grande, aqui no caso de 2.000, né? Você viu que ele se aproximou do modelo normal, não é isso? Então agora a gente pode partir lá direto para a nossa questão lá da pesquisa eleitoral. Como é que a gente faz? Vamos voltar para os nossos slides. Antes, a gente precisa entender uma questão aqui. Agora um estimador P. O que é o estimador P? Que na pesquisa eleitoral, ó, o que eu quero saber? Por exemplo, tem um questionário lá, eu levo uma lista dos candidatos e falo, ó, você vai votar, qual candidato você vai votar? Então, para cada candidato, ó, se eu tiver sucesso para um candidato qualquer aqui é 1. Para qualquer outro candidato é 0. Né? Então, é uma variável de Bernoulli. Então, aqui vai ter o número da amostra que votou num dado candidato dividido pelo tamanho da amostra. Né? Esse é o meu estimador P. Então, eu vou aplicar, igual a gente fez, as propriedades do valor esperado. A diferença do modelo binomial, agora o N está dividindo aqui. Ó. Então, eu vou usar as propriedades que a gente viu aqui. Ó. Quando eu tenho uma constante aqui, eu posso tirar fora, não é? Então, vai ficar 1 sobre N aqui. E aqui, o valor esperado da soma, são a soma das... O valor esperado da soma é a soma dos valores esperados. Aqui continua sendo tudo de Bernoulli, ou é 0, 1, ou eu vou votar num candidato X, né, qualquer lá, ou não, ou eu vou votar em outro. Então, é 0, 1. Então, o mesmo que a gente fez anteriormente, ó, o N corta dá P. Então, o valor esperado do meu estimador P é o P. Né? Aí eu falo que esse estimador P é não viciado para a média populacional. Por quê? Porque se eu aplicar nesse estimador aqui as propriedades do valor esperado, ele tende para o valor que eu quero estimar, né? Que no meu caso é a média, que é P. Para qualquer tamanho de amostra, ele tende para P. Então, ele é não enviesado, não viciado. Então, agora para a variância, o mesmo estimador aqui, eu vou usar a mesma propriedade que a gente viu lá. Só que no caso da variância, quando esse n sair, vai ao quadrado. E aqui vai ter a variância da soma, é a soma das variâncias. E eu vou cortar aqui, ó,
vai ficar a variância do modelo de Bernoulli aqui, ó, que é P1 menos P, dividido por N. E esse P, então, eu falo que é um estimador consistente para P. Porque aqui, ó, à medida que eu aumento o tamanho da amostra, minha variância tende a zero. Isso é uma definição de consistência, né? Que quando a gente viu, quando eu aumento o N, né, igual está lá no teorema central do limite, eu tendo a diminuir a variância, né? A minha amostra fica menos sensíveis a valores extremos. Então, para terminar aqui, para a gente já partir para a nossa pesquisa eleitoral, beber mais uma aguinha. Então, esse é o que eu falei aqui, que é o famoso aqui, ó, a fórmula da média amostral, que essa é a forma mais fácil de calcular numa planilha, né? Nessa forma aqui, somatório de xi ao quadrado, né? Aqui eu dividi por n menos 1, que pode ser provado. Se você trabalhar essas propriedades que a gente viu aqui de variância e média, se eu colocar o n menos 1 aqui, eu torno esse estimador não viciado para a minha variância, né? Então, se eu aplicar as propriedades da média, né, nesse estimador aí, média amostral, ele vai me dar a variância independente do tamanho da amostra se eu colocar esse n menos 1 aqui. Por isso que ele é o mais usado. Eu estimo a variância de uma população, né, através da amostra que eu coleto, através desse estimador aqui. Se eu não conhecer, que geralmente a gente não conhece a variância da população, a gente tem que estimar por um estimador, que esse é o mais usado, né? Quanto maior o tamanho da amostra, melhor a minha estimativa, né? E mais eu estou aproximando da minha população, né? Só que grande parte das vezes esse tamanho da minha amostra é muito pequeno em relação à população, né? Até tem o caso que chama população, que eles têm um caso que a população tem infinita relativamente ao tamanho da amostra, né? E com o teorema central do limite, mesmo com uma amostra não muito grande, eu posso estimar, né, os parâmetros de uma população de milhões de pessoas, não é isso? Esse é o poder do teorema central do limite. Então agora a gente pode... Só precisamos fazer mais um detalhezinho aqui antes de ir para o Minitab, para entender a pesquisa eleitoral. Aqui, ó. É isso aqui, o tamanho da amostra aqui, que é o meu erro. Então, o que eu falei que é o meu erro? A gente já viu aqui, ó. Vamos voltar aqui. Se meu intervalo de confiança, que geralmente a gente vê na TV, geralmente eles usam um intervalo de confiança de 95%. O meu erro é aqui, ó, é a metade do meu intervalo, é a média mais 2 desvios padrões. Esse é o meu erro, né? E aqui agora, ó, e como eu disse no início, o que significa esse intervalo de confiança de 95%? Agora, no caso, eu não conheço os parâmetros da minha população, né? Eu quero estimar qual que é a intenção de voto, né, o meu P, lá, para um dado candidato. Então eu vou usar a amostra para isso. Eu vou chegar, por exemplo, fui lá no candidato lá, fiz a minha pesquisa eleitoral, deu 31% para esse candidato. Aí eu vou construir um intervalo de confiança aqui, ó, com 2 desvios padrões para cá a gente vai fazer. E nesse intervalo de confiança, eu tenho 95% desse intervalo conter um valor real da população. Então vamos voltar aqui, ó. Esse meu erro aqui, ó, é 2 desvios padrões. Eu já vou comentar esse Z aqui, mas o que é o desvio padrão que a gente viu do estimador P? Não é isso aqui, ó, P1 menos P dividido por N. Não é isso que a gente deduziu do estimador P? E aqui, esse estimador, eu posso usar o modelo que eu chamo otimista. Aqui, ó, P, ó, número de sucessos, né? Estimado através da número de sucessos dividido por N. Se eu substituir aqui o P que eu obtive da amostra, por exemplo, igual eu citei 31% de intenções de voto para um dado candidato, eu chamo de um caso otimista. Se eu colocar o P igual a meio, eu chamo o caso conservador. Por quê?
Porque um meio me dá um maior valor possível de variância. Como é que eu sei isso? Ó, isso aqui é até do colégio, você já podia saber. Ó, se eu pegar aqui, ó, essa expressão aqui, P1 menos P é uma parábola, né? Se eu multiplicar aqui, ó, P menos P2, Y é igual a isso aqui. Então eu sei que é uma parábola com cavidade voltado para baixo, tem um máximo lá. Para eu saber esse máximo de cálculo 1, o que você faz? Você deriva, que no caso pela minha variável independente, que é o P, né? Derivo Y em relação a P igual a 0. No meu caso pode ser um máximo ou um mínimo. No meu caso já sei que é um máximo, né? Eu sei que é uma parábola com cavidade para baixo, até um máximo. Eu derivei isso aqui, ó, dá o quê? Menos 2P mais 1, igual a 0, P igual a meio. Então esse é o valor de P que maximiza essa expressão aqui, que me dá a maior variância. E como a gente viu no início lá, quanto maior a variância, né, mais difícil é eu ter um chute, né? Que eu tô a variabilidade maior, né? Para eu a minha chance de estimar um erro, né, de acertar é mais difícil, né? A população tem uma variabilidade maior, se afasta mais da média. Então, por exemplo, se eu estimar definir, especificar um erro de 3%, é o máximo que eu aceito. Igual em pesquisa eleitoral, você vai uma margem de erro 3 para cima, 3 para baixo. Então vamos estimular um erro de 3. Se eu coloco aqui um P meio, que é o conservador, eu tenho que achar um tamanho de N maior do que o caso otimista para eu manter esse erro de 3, né? Então a ideia é essa, quanto maior, se eu botei um P maior aqui, eu tenho que aumentar N para compensar, é para eu ter um desvio padrão aqui menor, não é isso? E manter o meu erro dentro do meu especificado. Esse Z aqui, ó, que a curva normal, né, que todo final do livro de estatística lá tem uma tabela da curva normal padrão com média 0 e variância 1. Quando eu não tinha computador, né, era mais fácil eu pegar lá uma média, um modelo normal com uma média qualquer, um desvio padrão qualquer, passar para esse modelo padrão e consultar a tabela. Então vamos usar esse Z da tabela aqui para 95% de confiança, não é isso? Que é 2 desvios padrões para cima, 2 desvios padrões para baixo. O meu Z é isso aqui, ó. Eu peguei meu x-bar, tirei a média, dividi pelo meu desvio padrão. Esse é o teorema central do limite. Ó. Se n tende a infinito, esse parâmetro aqui Z tende a um modelo normal, com média 0 e variância 1. Então se eu for, para eu achar esse Z aqui, ó, que depende do intervalo de confiança, eu venho nessa tabelinha aqui, que deve ser conhecida da maioria aqui, não é isso? Então, olha essa tabela, tem que prestar atenção que as tabelas mudam aqui, né? O intervalo de P, você tem que visualizar a figura. Esse aqui é cumulativo, ó. Então, o que eu quero saber aqui, eu quero que esse aqui, essa parte aqui, seja metade de 95%, né? Então é 47,5. Aqui eu sei que é meio, né? Que a curva normal é simétrica, então vai ser meio mais 0,475 dá 0,975, né? Então eu procuro essa probabilidade aqui no interior da tabela. Aqui, esse aqui. E vejo qual que é o meu Z, ó, que as duas primeiras 1,9, segunda casa decimal, subo aqui, ó, 1,96. Esse é o meu Z para o intervalo de confiança de 95%, que é um valor já conhecido, né? Eu nem precisava consultar a tabela, todo mundo já conhece, mas eu fiz para a gente visualizar a tabela aqui. Então, beleza. Então, eu sei tudo agora, para eu achar o tamanho da minha amostra. O meu P vai ser meio, meu Z 1,96, aqui eu estimei 0,03, que é 3%, aqui o exemplo. O que eu especifiquei? O erro de 3%, intervalo de confiança de 95% e vou seguir para estimar o desvio padrão, um modelo conservador, usando P igual a meio. Então é só trabalhar isso aqui, ó, eleva o quadrado dos dois lados para tirar a raiz.
R ao quadrado, aqui fica o quadrado, aqui tirou a raiz, esse passa para cá e esse para cá. Ó, ficou isso aqui. Substituo os valores, ó. 1,96 ao quadrado, meio vezes meio, 0,03 ao quadrado, dá isso aqui. 1067,11. Só que não tem pessoa, vírgula 11, né? O número inteiro tem que ser aumento para cima, 1068. Então tenho tudo aqui que eu preciso agora para tocar a minha amostra. Agora, então é importante agora quando eu for usar uma técnica amostral, né? Para coletar a minha amostra, uma amostra aleatória, por exemplo. Então, por exemplo, que eu vou fazer uma intenção de voto para prefeito de uma cidade. Então, o que eu posso fazer? Tem outras técnicas, mas uma comum de se fazer. Eu divido a cidade em conglomerados, né? Tem um mapa da cidade lá, eu divido lá em conglomerados, que cada conglomerado é uma junção de bairros. Para cada conglomerado eu associo um número. Aí hoje tem no Excel vários aplicativos, eu ponho lá essa sequência de números de N até N, né? Cada conglomerado é um número, 1, 2, 3, e peço para o computador, sorteia aí um valor para mim. Puf, e aí sorteia lá um valor, aí esse valor está associado com um conglomerado. Aí nesse conglomerado também tem um monte de rua. Para cada rua eu associo um número, faço outro sorteio, que eu chamo assim... dois sorteios em camadas, né? Eu tenho o primeiro conglomerado, depois das ruas. Aí eu defino, ó, se eu faço 2 sorteios, cheguei numa rua, por exemplo, as 5 primeiras casas dessa rua, eu vou lá com um técnico treinado, com um questionário, né? Para fazer as perguntas. As perguntas não podem ser tendenciosas, né, para estimular a pessoa para um candidato ou outro. E aí eu pergunto também para quem respondeu qual que é a faixa etária, a renda, né, da família ali, que são a idade, né, que são o grau de escolaridade, e depois eu vou testar se algum candidato é melhor nesses fatores ou outro, para eu entender o perfil do eleitor, né? Então é uma forma de fazer. Então vamos dizer que eu fiz apliquei, fiz essa técnica amostral, cheguei num candidato lá, teve 31% de intenções de voto. Então vamos fazer um intervalo de confiança e a margem de erro no Minitab. Vamos lá. Vamos aqui de novo para a nossa Probability Distribution Plot. Quero esse aqui. Agora vamos voltar para a curva normal. Está em ordem alfabética estranho, né? Então aqui, ó, normal. Então, ó. Então o que diz? Vai ser a minha média amostral é 31%. Vamos usar essa, em vez de 0,31, botar 31, que fica mais fácil de visualizar, né? Então a minha média, a minha curva normal que eu vou estimar, né? A minha média, teorema central do limite, a minha média amostral é a mesma média da população. E o meu desvio padrão que a gente viu lá é o quê? É meio vezes meio, não é isso? Dividido por N raiz. Então vamos fazer aqui na calculadora só para ficar claro, ó. Meio vezes meio é 0,25, né? Já vamos, ou 1/4, né? 0,25. Se eu dividir por N, que a gente colocou lá, calculou 1068, não é isso? Isso, igual. Essa é a variância. O desvio padrão é a raiz, né? Aqui, só que eu coloquei aqui em porcentagem. Então aqui vai ser em porcentagem. 1,5299. 1,5299. Então vamos fazer para ele plotar aqui, ó, intervalo de 95%. Eu quero esse aqui. Olha lá. 0,5% aqui, ó, P sobre 2, P sobre 2. 2,5 para cá, 2,5 para cá.
Então vamos ver aqui que vai apresentar se está de acordo com o que a gente calculou, né? Vamos lá. Olha lá. Então, meu intervalo de confiança é esse aqui, ó. Eu falo, a intenção de voto é de 31%. Meu intervalo de confiança deu 28 a 34. O que a gente calculou lá? Que eu admitia uma margem de erro de 3%. Olha lá, deu o que eu queria lá. 31 mais 3, 34. 31 menos 3, 28. Aqui tem 2 desvios padrões, não é isso? Que aqui meu intervalo de confiança de 95%, ó. Né? Isso aqui vezes 2 dá 3, não é isso? E, gente, eu espero aí que quem ficou até aqui, ó, tenha gostado, agora vai entender melhor a questão da pesquisa eleitoral e o poder do teorema central do limite. Quem gostou aí, dá um like, né? Se inscreve no canal que a gente aos poucos vai gerando mais vídeo, pode fazer um comentário, né? Como vocês queiram. Então, um abraço e até a próxima.